Olá, eu sou o Francisco Leilson, 43 anos, e essa é a segunda parte do vídeo, que é uma exigência do Programa do Artesanato Brasileiro para obtenção da carteira do artesão. E nós estamos trabalhando a técnica do mosaico, que é o tipo de artesanato que nós realizamos. E nós vamos partir agora então para a confecção na prática do mosaico, né? No primeiro vídeo a gente estudou um pouco sobre as ferramentas utilizadas, né? E agora nós vamos mostrar para vocês como é que começa tudo. Então o começo de tudo é uma ideia, né? É um desenho, uma figura, um desejo que você tem de transformar uma imagem em um mosaico, né? O mosaico ele cria um efeito visual que, ao se observar em proximidade, ele se apresenta como uma pequena confusão de azulejos sobrepostos um ao outro, dispostos um ao lado do outro, e não fica com uma estética boa, mas visto à distância, ele cria um efeito visual estético muito belo, muito precioso, né? E nós vamos trabalhar isso agora. A ideia inicial é que você, de posse de um desenho que você pode procurar na internet, nos livros, numa revista, ou mesmo fazer um desenho à mão livre, você tem que transferir esse desenho para uma base, que tanto pode ser de madeira, como pode ser um tecido onde você aplica depois esse mosaico numa parede ou num piso, ou pode ser no próprio azulejo. Nós aqui no nosso ateliê trabalhamos muito com madeira, né, que se apresenta mais apropriada. Então eu tenho aqui um modelo, né, em MDF, um quadradinho, que é uma madeira já reaproveitada. Aqui é a parte sem acabamento e aqui é a parte com acabamento. A gente utiliza normalmente a parte sem acabamento para receber os azulejos e depois aqui fica como um pré-acabamento, né? Nós trabalhamos muito com compensado também, então aqui é um compensado circular, já lixado e com as suas arestas aparadas. É preciso preparar a madeira para que ela possa receber numa superfície limpa, né, e lisa os azulejos, para que não haja imperfeição e diferença de altura entre um azulejo e outro. Nosso padrão normalmente é o redondo, porque é a nossa identidade aqui do nosso ateliê. E aí, de posse do desenho, você vai transferir esse desenho usando um carbono. Ou se você tem a habilidade de cópia, você pode copiar esse desenho diretamente na madeira. Nós utilizamos o carbono, né? Então, vou mostrar para vocês aqui um desenho já transferido para madeira. Então, está aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Foi transferida com carbono, né? Uma madeira também de reaproveitamento. A gente cobre as imperfeições com papel machê, ou com o próprio rejunte, ou uma massazinha plástica, enfim, para que permaneça lisa. Você transfere o desenho e depois vai colando as pecinhas de azulejo para preencher os espaços aqui de cada parte do desenho, né? Então, feita a transferência da sua ideia para a base, o resultado final com acabamento fica assim. Então, aqui os azulejos colados. E essa parte branquinha entre um azulejo e outro é o rejunte, a massa de rejunte que você prepara como se fosse uma pasta, e não uma massa líquida, mas uma pasta de rejunte, que é o rejunte de azulejo mesmo que você compra nas lojas de material de construção. Mistura com água, é muito simples. Prepara essa pasta, né, essa massinha, e vai aplicando ela aqui, passando o rejunte até que ela adentre entre um azulejo e outro, um espaço de no mínimo 1 milímetro entre um azulejo e outro, para que ela possa receber esse rejunte. O papel do rejunte aqui é firmar a colagem do azulejo, né? Então ele fixou mais o azulejo aqui na base e fazer o acabamento que o mosaico exige, né? Então aqui essa é uma peça, foi encomenda, já está parcialmente pronta. Já foi feito o trabalho de acabamento nas laterais. Isso aqui é uma pintura,
tá? Com tinta específica para madeira. E na parte de trás nós vamos revestir então com tecido de feltro, passa cola, coloca o tecido aqui, recorta, espera secar e aí prega aqui um pendurador de quadro de parede, tá bom? Então vamos à prática. Feito assim, você escolheu a ideia, tem o desenho, estabeleceu a base, no nosso caso aqui a base é a madeira, né? E você vai preparar então os azulejos para iniciar a confecção do seu mosaico. O azulejo ele vem num formato de 15 por 15, esse aqui já foi cortado, já foi aproveitado. Nós já explicamos como é que ele é, né? A métrica dele, e é um material específico para mosaico, de fácil corte. No caso de Nossa Senhora Aparecida, que é o desenho que nós escolhemos, nós pegamos aqui a madeirinha, certo? Fizemos a transferência do desenho para madeira, ainda tem aqui parte do desenho que precisa ser preenchida. E iniciamos então o corte dos azulejos e a colagem. A cola é a cola branca, mesmo, certo? A cola simples, do rótulo azul, que também é muito apropriada para trabalhos de artesanato. E aí com uma pinça você pega as pecinhas, molha na cola e vai colando aqui, preenchendo os espaços do desenho. No caso de Nossa Senhora Aparecida, o manto dela é azul, um azul escuro, né? Nós temos aqui o azulejo azul escuro, certo? E vamos iniciar o corte. Na prática, quando nós recortamos o azulejo, a gente transforma ele em filetes de até 1 centímetro de tamanho, certo? Esses filetes. Não é muito aconselhável fazer mais fino, porque depois você, ao recortar em partezinhas pequenas, ele vai esfarelando, aí dificulta o seu trabalho. Então a gente corta ele com 1 centímetro de tamanho, para facilitar depois a modelagem das peças, né? Usamos aqui uma régua de metal, que se mostra mais apropriada para fazer esse trabalho, e o corta-fácil, né, que nós já mostramos no outro vídeo como é que ele funciona, tá? Posiciona o azulejo na base, numa base reta e limpa. Usa a régua para medir aqui pelo menos 1 centímetro a largura de um dedo, certo? E faz o corte. Você coloca o dedo aqui em cima dessa parte do corta-fácil. Não precisa fazer força, isso quer dizer que qualquer pessoa pode trabalhar com mosaico. E risca. O azulejo recebeu um risco, certo? Está aqui, um risquinho. E com o corta-fácil, você vai utilizar aqui essa partezinha aqui, ó, que é um guia. E vai posicionar esse guia em cima da linha, abrindo em cima da linha onde você marcou o azulejo, e vai fazer a pressão para cortar. Olha, é tão simples, não precisa fazer força. Muito simples. Está aqui um filete de até 1 centímetro, certo? Feito isso, você vai utilizar agora o alicate turquês, que é próprio para o recorte das peças. E você pode então começar a trabalhar o corte do filete em peças quadradinhas, como essa que está aqui. E pode também cortar ela triangular. Muito simples, não precisa fazer força. Está aqui um triângulozinho. Vão ficar algumas arestazinhas aqui, ó, que você apara usando ou o alicate modelador ou então a lixa de unha. Certo? Na mesma pecinha quadrada que nós recortamos, nós podemos transformá-la também numa peça redonda, cortando aqui as partes das pontinhas, como eu estou fazendo agora. Você vai modelando até que ela assume um formato mais arredondado e vai cortando as pontinhas, você tem um círculo, certo? E ao preencher o seu desenho, a sua ideia, você pode fazer ele com peças retangulares, com peças quadradas, retangular, triangular
e arredondadas, certo? Feito isso, você então vai para a colagem dessas peças no preenchimento do desenho.